Família, eu já quero falar de fusão, mas antes eu quero dedicar esse vídeo a um tricolor ilustre, ao meu querido irmão, poeta, escritor, compositor, Vicente Portela. Papai do céu te abençoe, meu irmão. Continue lhe dando muita saúde, felicidade e sucesso. Obrigado pelo carinho da sua amizade e obrigado a Deus por ser seu irmão, ok? Muito obrigado, que Deus te abençoe sempre. Forte abraço, poeta. Família, ontem teve a estreia de Felipe Melo no Seleção Esporte TV. Infelizmente, foi Seleção e Redação, não me recordo agora, porque infelizmente eu não pude acompanhar ao vivo, eu queria acompanhar, mas devido a compromissos eu não tive oportunidade. Mas esse corte, eu recebi esse corte e gostei muito da postura do Felipe Melo. Dá uma conferida nesse corte aí. Esse é o mundo ideal dos clubes brasileiros? Essa é o meu pensamento, né? Eu vi alguns clubes, vou dar como exemplo o próprio Fluminense, né? Eu vi Fluminense contratando alguns jogadores, né? Que não... Claro que você precisa fazer contratações pontuais, né? Que são contratações realmente que precisam ser feitas, mas existem contratações que é só você olhar para a base, né? Olhar para a base, que existem jogadores na base que são bons jogadores, né? Haja visto aí o Fluminense agora, por exemplo, deu oportunidade, né, para dois meninos, aí, o Riquelme Felipe, o Isaac, que estão no profissional, né? Eu sou até suspeito de falar do Fluminense, porque eu acompanho o Fluminense, né? Eu tenho o Luque, que é meu caçula, que está no Fluminense, o Davi, que está no Fluminense, estava no profissional. Então eu acompanho muito a base do Fluminense e tem muitos bons atletas no Fluminense que poderiam sim ter oportunidade no profissional do Fluminense, ao invés de repente contratar jogadores que vai fazer parte do elenco. E é isso que o Palmeiras faz. Ele foi muito preciso e feliz na colocação dele. Nós já comentamos isso aqui alguns vídeos atrás. Eu trouxe para vocês aqui algumas indagações que realmente me deixaram muito chateado e que eu não entendo, não tem como você entender. Se você conseguir entender, você me avisa, ok? Passando do princípio de ter uma lógica razoável, fica difícil você entender. Eu vou te explicar por quê. Fluminense não faz craque em casa, não faz guerreiro em Xerém não, cara. Já fazia desde os tempos das Laranjeiras. Desde os tempos da Laranjeira. Tu quer ver um exemplo? Antigamente o Campeonato Carioca era fantástico. Muito bom, qualidade lá em cima. Porra, era até melhor do que alguns brasileiros. Muitos torcedores que nem saber do brasileiro, saber do carioca. Rivalidade maior. Porra, muito bom. Aí nós fomos campeões em 1980. Com essa equipe aí. Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubem Galax, Gilberto Sorriso, Delei e Mário. Mário Jorge, Cláudio Adão e Zezé. Essa equipe aí é cheia de craque. O Edinho foi um craque na zaga. O Delei é um monstro. Um monstro. Gilberto Sorriso era muito bom. Mário, meu Deus, Mário minha esquerda. Pô, excelente jogador, craque. Cláudio Adão, não precisa de comentários, né? Zezé, habilidoso ponto esquerda. Mário Jorge. Sabe quantos jogadores foram criados nas Laranjeiras dessa equipe aí? Desses 11 aí? Gilberto Sorriso é base do Botafogo. E o Cláudio Adão, craque do Brasil, figura fantástica. Cláudio Adão é base do Santos. Os outros 9, tudo cria da Laranjeira. Paulo Goulart, Edivaldo, Tadeu, Edinho, Rubem Galax, Delei, Mário Jorge e o Zezé. Tudo cria das Laranjeiras. Qual é a diferença dos anos 80 para hoje? Não é a internet. É que o torcedor tinha mais consciência. O torcedor tinha mais responsabilidade.
Esses garotos aí, né? Garotos entre aspas, né? Tudo cria nossa. Só que não tinha ninguém botando pilha porque não gosta de um ou de outro. Vejo muita gente falar que a internet fez uma porcaria que causou um caos. Não. A TV aberta, TV fechada também tem isso, é a mesma coisa. Só que TV aberta, TV fechada é um monopólio que só os senhores da verdade podem falar. Os caras falam um monte de merda que quem não está atento não nota, que já vai no automático. Na internet o cara já fica mais opa, ressabiado. Então basta você ir para a internet e falar a verdade. E eu vejo a maioria das coisas verdade na internet. Porém, quando se trata de futebol, eu vejo muitas pessoas com questões pessoais, birra pessoal, querendo fazer valer a sua vontade. Isso acaba atrapalhando um pouco o desempenho de alguns jogadores. Por que eu falo isso? Aí você pode pensar para mim, pô, mas isso não é mimizismo? O cara vai fazer... O cara tá mal, a torcida malha, aí o cara não rende. Família tricolor, não é mimizismo, por quê? Porque esse atleta, ele tem um pai, ele tem uma mãe, tem uma esposa, tem filho. E essas pessoas também veem isso. A gente esquece desse detalhe. Então quando chega em casa, muitas das vezes é até humilhante, galera. É até humilhante. Entendeu? Então era bom a gente antenar para isso aí. Nós já passamos também por situações caóticas por causa da base. Vou deixar para vocês aqui, no link, uma live da Explosão Tricolor, Vinícius Toledo, que ele fez uma live com o Silvio. Silvio é uma cria nossa, dos anos 80, final dos anos 80, que o Fluminense deu de mão beijada pro Bragantino. Foi a coisa mais absurda que eu vi no futebol do Fluminense. Uma das coisas mais absurdas. O Fluminense tinha um elenco promissor, já tinha ganho copinha, o time era bom pra cacete. O que o Fluminense fez? Pela live, pelo belo trabalho do Vinícius Toledo, eu entendi, o Silvio expôs o porquê que aconteceu essa tragédia para o Fluminense. E explica muito por que nós passamos anos difíceis no início dos anos 90. Justamente por isso. Nós perdemos, se eu não me engano, no início foi Franklin, Gama, Carlos André. Carlos André jogou comigo, cara. Carlos André jogou comigo. Franklin, Gama, Carlos André, Robert, na primeira leva, se eu não me engano. Depois foi Silvio, João Santos, Alberto. Tudo praticamente de graça para o Bragantino. De graça. Se não me engano, 87. A primeira leva eu tenho certeza que o Franklin foi. Por quê? Eu tenho a certeza de uma forma dolorosa. 88, semifinal do Maracanã, Fluminense e Bragantino. Esse amigo que vos fala, estava no Maracanã. E foi doloroso ver o Franklin entrar nas costas do Zanata, fazer 1-0 para o Bragantino dentro do Maracanã lotado. Nós tomamos um gol de um cria da casa que foi dado de presente para o Bragantino. E o Bragantino nos eliminava ali do Brasileirão. Se não me engano foi 88. E depois outros nossos jogadores que saíram, todos eles, praticamente todos, brilharam no Bragantino. Campeão paulista, vice-brasileiro, todos eles. Convocação da seleção, Silvio, Ronaldo Alfredo, Gama, Carlos André, Robert, Alberto, João Santos. Cara, nós demos praticamente, acho que foi mais de um time completo para o Bragantino. Luxemburgo malandro, foi lá e desenrolou com Valquim Pimentel. Olha o nível de diretor que nós tínhamos, cara. Valquim Pimentel, ex-árbitro. Mas eu não vou falar muita coisa não, acompanha a live que você vai entender a minha indignação. Mas paciência, foi lá atrás, passou. O que acontece hoje com o nosso garoto? Hoje, com o nosso garoto. Cara, você não consegue entender
essa forma que o Fluminense usa para trazer os garotos profissionais. Riquelme, Isaac estão vindo de forma legal. Perfeito. Inclusive o Isaac está passando do ponto já, tá? Na minha opinião, o Isaac está passando do ponto. Porque o Isaac não foi bem no início e tal. Ele não é um pé de sapato velho para jogar no canto do guarda-roupa e deixar lá. Não. Já é para ter voltado, pô. Tem que levantar o autoestima do garoto. A gente sabe que tem potencial, pô. Ah, que não tem uma esquerda. Bota o moleque, pô. Mas cobra dele como profissional. Não, que você é garotinho de Xerém, você já está assustado. Porra nenhuma. Tá no profissional, trata como profissional, pô. É isso que temos que fazer. É essa cobrança que temos que ter. O Isaac já é para estar no profissional. Jogando como titular ali. Fazendo jus à qualidade financeira que ele acabou de receber recentemente e ao seu talento. Tá? Mas tem muitos jogadores que não têm oportunidade. Que não têm a menor oportunidade. Quer ver um exemplo? Vou trazer para vocês. Luan Brito. É um jogador que podia ter oportunidade profissional. João Neto podia ter oportunidade no profissional. Luan Freitas teve oportunidade no início do ano passado, assim como Felipe Andrade, e foi muito bem. Foi muito bem. O Justen foi muito bem. O lateral direito da copinha desse ano, o garoto fez uma copinha excelente, joga demais. Me fugiu o Júlio Fidelis, se não me engano. Jogou demais. Daqui a pouco cai no anonimato aí, sai de graça. Quando a gente for reparar, está brilhando em outro lugar. Esse garoto já tem que estar sendo preparado para assumir a vaga aí do Samuel Xavier e do Guga. Ah, tem o Justo já foi emprestado. E quando o jogador é emprestado, raramente volta. Veio o Pedro Rangel, foi emprestado, voltou, já deram de novo para o Curitiba agora. Vamos ver, parece que está tentando se livrar do goleiro. É assim que fazem. Aí vocês vão comentar comigo, não, pô, mas João Neto teve no profissional. O Luan Brito não teve. Mas o Felipe Andrade teve no profissional. O Luan Freitas teve no profissional, teve a chance dele. Que chance é essa, cara? Chance no time alternativo? Chance no time alternativo, tu acha chance? Chance é jogar com os melhores, cara. Eu tenho que voltar a falar sobre isso. Vou te dar exemplo aqui. Luan Freitas e Felipe Andrade, um ano passado, iniciaram no time alternativo, como se fosse um processo. Se destacaram, foram muito bem. Inexplicavelmente, isso foi um erro que eu achei da comissão técnica do Diniz, emprestou o Luan Brito para o Paysandu. O Luan Brito não, o Luan Freitas. Luan Freitas, desculpa. Emprestou o Luan Freitas para o Paysandu. E eu não entendi nada. Se o moleque foi bem, por que emprestou o garoto? Ah, que tem muito zagueiro, que não sei que é resultado. Daqui a pouco ele todo quebrado, sem zagueiro, tendo que improvisar na zaga. E o Luan Freitas ganhando espaço no Paysandu. Felipe Andrade, de volante, surpreendeu todo mundo, jogou demais. Muito elogiado, beleza. Com o Fernando Diniz, ainda fez um jogo aqui e acolá. Depois da chegada do Mano, Felipe Andrade, não lembro dele num jogo. Teve um, vou botar assim, 2, com muita boa vontade. Eu tenho quase certeza que não foi. Vou botar 2, com muita boa vontade. Foi muito. Aí eu ouço assim, não, mas teve oportunidade. Não profissional. Time alternativo. Teve oportunidade. Não, moleque de Xerém, mesma coisa com o Isaac, que por sinal entrou ontem de novo lá contra pelo Atlético Paranaense e entortou o lateral adversário e deu tranquilidade para a vitória do Atlético Paranaense. Outra grande atuação do Isaac lá no Paraná. Eu acompanhei ontem. Mas aí, não, teve oportunidade. Mas no profissional, com o elenco profissional, com o time inteiro e o moleque junto, com os melhores, não tiveram. Mas aí, me veio o Vitor Hugo, lá da Série D, do Paraná, que ninguém sabe por que foi contratado, ninguém sabe de onde, por quê, como apareceu no Fluminense. O moleque já
chegou sendo relacionado, coisa que Luan Freitas, que Luan Brito, que Felipe Andrade, porra, e ninguém é. João Neto dificilmente era. Já passou a ser relacionado, inclusive para jogos de Libertadores. E quando teve problema ali, ou com o Martinelli, ou com o Nonato, ele entrou de titular. Ele entrou de titular. Aí eu pergunto a vocês, alguém viu algum futebol do Vitor Hugo que fosse melhor do que o Felipe Andrade? Não, continuo esperando. Não, vou continuar esperando aqui, ver se alguém me responde isso. Sabe o que é isso, galera? Porque de repente, Felipe Andrade, essa molecada que subiu no profissional, eles não subiram à toa. O Fluminense tem um trabalho de base de excelência. Então, se eles chegaram ali, é porque eles têm capacidade para isso. Agora, tem aquela maturação no profissional, tem aquele esquema todo. Eu acho que a probabilidade, especificamente, dá o exemplo dessa posição de volante, do Felipe Andrade ter um destaque, dar uma resposta maior para o treinador do que o Vitor Hugo, é gritante. É gritante. Felipe Andrade já conhece a Série A, já está habituado, mesmo que jogos menores, já tinha feito alguns jogos na Série A e tal, do que trazer um cara lá do anonimato e botar ali. Eu vou falar para vocês de boa, galera. Eu não estou nem questionando a qualidade técnica do garoto. Só que isso é uma mudança de vida muito brusca. Lá na base, eu quero acreditar, lá na base não, lá na Série D, eu quero acreditar que o Vitor Hugo é um excelente jogador. Eu quero acreditar. Só que no profissional não mostrou nada disso. Não mostrou nada disso. O jogador pode ser fraco? Pode. Mas o jogador pode ter assustado, estranhando, por realidade? Pode também, cara. Mas por que então que a gente, precisando de pontos, brigando para não cair, a gente vai abrir mão de jogadores que já nos deram resultado antes para apostar em jogadores anônimos? Que porra de treinador é esse? E que ninguém vê isso? Essa é uma das minhas broncas com o Mano Menezes. Esse é um dos motivos que quando falam que ele ajudou a salvar o Fluminense no ano passado, eu discordo completamente. Se não fosse o empenho dos jogadores em jogar sem esquema tático, em se submeter a jogar com medo e a grande boa vontade dos adversários através da incompetência deles, nós não teríamos essa sorte. E sem contar os 6 pontinhos que o Diniz conquistou lá atrás. Porque se não fosse esses 6 pontinhos, só Deus sabe onde nós estaríamos agora. Ok? Mas a realidade é essa, galera. E tem mais. Eu quero um 10 pro lugar do Ganso. Cadê Iago Ferreira? O moleque nunca teve uma chance no profissional do Fluminense. A única chance no profissional aqui no Rio que ele teve foi pelo Nova Iguaçu. Então você vai lá, vê o ano passado, que Iago Ferreira fez pelo Nova Iguaçu. Aí não quer deixar no Nova Iguaçu, vamos fazer, vamos acontecer e tal. Está em Brasília, hoje no Brasiliense. E nunca teve uma chance no profissional do Fluminense. E aí? Felipe Melo está errado? Não, está mais do que certo. Tem muitos jogadores contratados aí que nós temos na base. Não precisava. E da base, dando resultado, a gente vai ter jogador para 20 anos aí. Para se destacar até chegar ao ponto em que irá fazer o seu reconhecido valor, ele poderá ir para a Europa se assim quiser. Mas isso é um outro assunto, é um outro momento. Parabéns ao Felipe Melo, fantástico nas suas observações. Será que a Globo vai continuar tentando trazer mais gente com o pensamento do Felipe Melo? Eu vou torcer, isso é sinal de lucidez. Parabéns ao Felipe Melo. A Pai do Senhor abençoe na nova
carreira. E será que o jornalismo esportivo brasileiro vai começar a optar por comentaristas com qualidade igual o Felipe Melo? Galera, tá na hora de trazer mais jogadores para comentar, hein? Jogadores inteligentes, que conhecem do riscado, assim como o Felipe. Lá tem alguns bons comentaristas, como por exemplo o Júnior, o Caio Ribeiro, que é excelente, entendeu? Teve um que chegou lá, para mim era um dos melhores, mas saiu para assumir o Vasco do Pedrinho. Mas tem muita gente falando besteira. Tem muita gente que nunca botou um pé numa bola e quer dar aula de futebol, sem ter conhecimento de causa. Mas isso não é só lá não. A Band então agora deu um tiro no pé lá que Deus me livre. Mas vida que segue, galera. Vamos ficando por aqui. Tamo junto, Fusão, Lealdade Tricolor sempre. E até a próxima. A gente se vê por aí.